Então eu escolhi algumas pessoas da Bíblia, algumas que o amor deu certo e outras que o amor não deu certo. E por que que não deu certo e o que nós devemos fazer quando o amor não dá certo. Então se você estava aqui achando que eu ia só falar de amor que deu certo, tá enganado. Eu estou falando aqui para falar de situação, realidade. Eu não estou aqui para falar, sabe, para te bombardear, ser mais uma pessoa que vai te bombardear porque você não está vivendo o seu melhor momento nessa área. Eu gostaria de ler para você o que Deus fala sobre o amor, e eu tenho vários secretários e secretárias que escrevem para mim o texto quando eu estou lendo. Então, coloca para mim 1 Coríntios 13, é lógico que é a melhor definição de amor, que é o Senhor mesmo falando, que é Ele mesmo. Exatamente, Cristi, vou te falar Cristi, né? Muita gente pode ter acontecido uma tragédia, até mesmo nesse período de quarentena. Então, eu vou ler para vocês, primeiro 1 Coríntios 13, 3, na Bíblia a mensagem, depois eu quero ler na Bíblia Viva, muda um pouquinho, muda porque traz um sentido mais amplo do que é o amor. A linguagem tradicional todo mundo tem aí, então eu vou ler a mensagem. A mensagem é: o amor não tem a mente soberba, ele não se impõe sobre os outros, ele não age na base do eu primeiro. Por quê? Porque o amor não é egoísta. O amor não perde as estribeiras. Olha que interessante, está escrito assim mesmo na Bíblia a mensagem, que o amor não perde controle, porque quando você perde controle, quando um relacionamento você sai do amor, paixão, e vai entrar num amor, no amor mesmo, saindo da paixão, indo para verdadeiramente o que é o amor, as coisas do dia a dia, os conflitos do dia a dia, muitas vezes você perde as estribeiras, é aí que perde o respeito, é aí que perde muita coisa. Então ele está falando, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os erros do outro, não festeja quando o outro está rastejando, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus e sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: a confiança firme em Deus, a esperança inabalável e um amor extravagante. É isso que eu gosto nessa tradução, quando fala que 3 coisas têm que permanecer, de tudo que você tem na vida. Porque tudo que não for o que está escrito aqui, que é a fé, que é a esperança e que é o amor, tudo que não seja isso é trivial. Isso é o essencial. Ninguém vive sem fé, ninguém vive sem esperança e ninguém pode viver sem amor. Se você viver, você vai ser um sobrevivente, porque você não está vivendo plenamente. Viver sem amor é algo muito triste. Aí você fala, mas eu estou sem o amor. Gente, quando eu estou falando de viver sem amor, não fique pensando no namorado, noivo, marido. Pense primeiro em você saber o que é o amor de Deus. Primeiro de tudo, você tem que primeiro conhecer o amor de Deus, depois você precisa se amar, aí sim você vai estar preparado ou preparada para amar alguém. Esse é o nosso erro. Nós queremos que amar primeiro uma pessoa sem que a gente se ame e sem amar a Deus. E quando eu digo amar a Deus, é conhecer a Deus, servir a Deus de verdade, mergulhar em Deus. Aí se as suas carências, de tudo que você teve falta, porque você foi criado por pessoas imperfeitas. Seus pais, por melhores que eles tenham sido, eles são imperfeitos, continuam sendo imperfeitos do mesmo jeito que você é imperfeito. Então, falhas seus pais tiveram com você, da mesma forma que você vai ter com outros. Então, sabendo disso, todos nós recebemos um amor imperfeito e nós temos algumas carências que só Deus pode suprir. Aí você entra num namoro, num noivado, num casamento, querendo que pessoas supram aquilo que só Deus pode suprir. E você precisa percorrer o caminho certo. Então eu vou dizer de novo qual é o caminho certo. Amar a Deus, mergulhar em Deus, sabe? Conhecer o amor de Deus, se amar. Quando eu me amo, eu me conheço,
eu sei o que eu preciso melhorar, eu me respeito, eu sei quais são os meus limites e eu sei qual é a minha linguagem de amor. Enfim, você se conhece. Então você tem que amar a Deus, se amar para depois amar alguém. Aí você vai conseguir amar essa pessoa dessa forma que está escrito aqui. Você vai conseguir amar com um amor extravagante. Aí você já entra com um amor condicional, super deficitário no casamento. E aí que as coisas não dão certo. Com uma expectativa 1000, achando que você não precisa dar tanto quanto você quer receber. E aí as coisas começam a dar errado. Então nós não podemos... Eu sei que, principalmente mulheres, nós fomos educadas para um príncipe perfeito, mas não existe um príncipe perfeito. Nós precisamos estar preparados para saber, preparados e preparadas para saber que nós vamos casar com pessoas imperfeitas e que nós precisamos ter um amor inteligente. Um amor inteligente é aquele que não destrói a beleza. Como é que eu destruo um amor? Eu destruo com crítica, com desrespeito, eu destruo com palavras, né, que destroem, falta de diálogo. Tem várias formas de destruir o amor. Mas eu falei que eu destaquei algumas pessoas e eu vou falar para vocês. Vamos ver. Tem pessoas, eu destaquei aqui. Bom, eu quero ler para você também. Eu disse que eu ia ler, senão eu vou ficar devendo. Então eu vou ler 1 Coríntios 13, que eu li na versão, a mensagem, agora eu vou ler na Bíblia Viva. Olha o que está escrito. O amor é paciente, é bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso. Ele nunca é grosseiro, presta atenção no grosseiro, nunca é grosseiro, nem egoísta, não é irritadiço, nem melindroso, não se ofende por qualquer coisa, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, espera o melhor e tudo suporta. Não é isso que a gente vê no dia a dia. Aí já sei, você já está pensando no outro, o que o outro deixou de fazer com você. Mas agora é para se analisar, não é para pensar em ninguém, não. Você é irritadiço com as pessoas com quem você já se relacionou, com quem você se relaciona? Você é uma pessoa descontrolada no ciúme, pelo excesso de baixa autoestima, pela insegurança que você ainda não resolveu no teu coração? Então, você está vendo que aqui são elementos que eu quero que você não pense na outra pessoa, que você pense em você mesmo, se você seria aprovado num relacionamento, se você é tudo isso que está escrito. Então, sabe qual é a melhor forma de eu ter um relacionamento duradouro, um amor duradouro? É eu ver primeiro esse teste para mim e depois é consequência. Porque uma pessoa que passou nesse teste vai deixar o amor, mesmo do outro que não chegou nesse nível, chegar a esse nível facinho. Então, é uma questão de você se determinar a fazer a sua parte. Acabou. Mas eu quero me divertir um pouquinho passeando na Bíblia e vendo pessoas que deu certo e pessoas que não deu certo. Eu vou falar primeiro do grupo que nós encontramos de pessoas que estão sozinhas por opção. Existe isso? Existe. Na Bíblia existe. E na vida real também existe. Eu conheço nomes conhecidos. Por exemplo, a pastora Valnice Milhomes. Ela é sozinha por opção. Não foi porque não aconteceu. É o chamado dela e ela é muito feliz do jeito que ela é. Então, quando você é celibatário, quando você se sente bem dessa forma, é porque Deus te chamou para uma coisa muito especial, como Paulo. Então, eu disse uma pessoa do nosso conhecimento, mas eu vou dizer na Bíblia Paulo. Paulo era uma pessoa que ele até emitia a opinião dele. Ele falava, você está só, tudo bem, se você não consegue ficar bem sozinho, então casa logo para não ficar abrasado. Mas se você consegue, é melhor ficar sozinho. Ele não escondia a opinião dele, mas era algo que Deus queria com ele. O nível do chamado dele, assim como da Valnice, era algo que precisava uma dedicação total. Mas essas pessoas recebem da parte de Deus, elas se sentem bem dessa forma. Elas simplesmente é o que elas querem da vida delas e elas não se sentem bem de outra forma. Então pronto, já falei de um estado de pessoas que
que estão neste dia dos namorados, sozinho por opção. Isso é o chamado dele. Bom, eu sei que daqui, isso é raro, gente, é muito raro. Então eu sei que talvez aqui nessa live eu não tenha ninguém assim, ou se eu tiver, eu devo ter uma ou duas, né? Se tiver alguém aí, sinaliza se isso é o teu chamado, ou se você tá sozinho só por enquanto, não é? Então, ó, isso que é casa com live, é o barulho. Esse que é o negócio, eu vou ter que dar um aviso lá. Número 2, vamos lá. Pessoas que tiveram o amor correspondido na Bíblia. Sabe aquela coisa de encontro? Amor à primeira vista, que parece que só tem em livros, em filmes, mas aconteceu na Bíblia. Jacó, tudo bem que ele saiu da casa dos pais e ele foi para uma terra distante, para sua parentela, mas ele até queria casar, mas ele não contava com uma paixão, ele se apaixonou por Raquel. Mas assim, amor à primeira vista. Sabe aquele tipo de amor que você percorre a distância que for, faz o sacrifício que for. Agora, o interessante é que da parte de Jacó foi um amor, paixão que durou. Não foi aquela paixão que depois passou, ele desencantou. Não, eu vou mostrar para você como ele amou Raquel de uma forma absurda todos os dias da vida. Isso não tirou os erros de Jacó. Jacó continuou uma pessoa falha. Mas olha, eu digo que amor dá uma força sobrenatural, né? Ele conseguiu tirar a pedra do poço para Raquel sozinho. Aquela pedra precisava de outras pessoas para ajudar, mas ele, apaixonado, queria se mostrar para Raquel, né? Logo tirou a pedra do poço. Bom, assim foi o encontro entre Jacó e Raquel. Raquel correspondeu, porém teve um entrave no amor, né? E aí o que aconteceu? O pai entrou no meio, deu a irmã para casar primeiro, mas o amor de Jacó não foi abalado. Ele trabalhou 7 anos e ele continuou apaixonado por Raquel. E assim, o amor perfeito, parecia perfeito, aconteceu. Finalmente eles casaram. Aí tudo vai dar certo. Afinal, um homem apaixonado desse, tudo vai dar certo. Não deu certo. Por que não deu certo? Se divorciar? Não deu certo porque Raquel, ela tinha muitos problemas emocionais. Raquel, ela era uma pessoa tão carente, porque Jacó, por mais problemas que ele tenha tido na família dele, ele foi amado. Tudo bem que o pai dele amava mais o irmão, mas a mãe dele o amava, o pai também amava. Sempre aquela coisa de identificação com o filho. Ele teve uma casa mais funcional do que Raquel. Raquel não, sabe, ela tinha Labão na casa dela, um cara grosso. Raquel não tinha amor na casa dela. Então ela entrou, ela amava Deus. Olha só os 2 elementos que eu disse. Ela amava Deus? Amava, mas ela não era tão mergulhada como Jacó. Ela amava, conhecia Deus, mas não tinha tido uma experiência com Deus. Eu vou mostrar o porquê que eu posso afirmar isso. Então ela já entrou num casamento que podia ter sido perfeito dentro dos padrões humanos, né? Um casamento que ela podia ter morrido velhinha do lado de Jacó, feliz da vida. Ela morreu precocemente. Ela não usufruiu desse amor todo de Jacó, porque aí ela já entrou no casamento sem fé. O primeiro problema, quando ela entrou no casamento e ela descobriu que ela era estéril, pronto, acabou o mundo para ela. E ela não teve fé para canalizar toda a vontade, o desejo, o anseio que ela tinha de ter filho. Ela não canalizou para Deus, ela canalizou para o marido. Como é que eu posso afirmar isso? Porque está escrito em Gênesis 30 que ela diz assim para o marido dela: dá-me um filho ou morrerei. Eu imagino Jacó olhando para ela: minha filha, eu estou fazendo minha parte, mas se não engravida eu não posso fazer nada, só Deus. Até que Raquel se voltou para Deus. Mas ela, sabe, os dias foram amargos para Raquel. Raquel, ela não curtiu o amor de Jacó, ela tinha uma obsessão, ter filho. E assim você pode entrar num casamento não enxergando o que tem de bonito na pessoa. Ela não enxergou o que tinha de bonito em Jacó
e ela ficou obcecada por aquilo que não era essencial. Filho é importante, mas não era o essencial. Tá bom, o dia que ela resolveu mergulhar em Deus, Deus logo ouviu e ela teve José. Pensa que Raquel, ela sossegou? Não, Raquel não sossegou. Raquel não amadurecia e por isso ela não curtiu. O amor dela foi ficando desgastado. Tudo bem, ela teve o segundo filho, Benjamim, mas ela fez tudo de errado, ela não estava convertida direito, então ela levou uma estátua, e aí pronto, aí ela teve uma maldição e ela morreu precocemente, morreu super jovem, morreu precocemente. Eu estou falando de uma morte física, mas o que não dizer de você que entra num casamento não preparado, começa a morrer o romance, morre o diálogo, morre o chamado, morre, enfim, começa a morrer um monte de coisa ao teu redor, precocemente, porque você é aquela receita que eu dei antes. Você tem que entrar num relacionamento, namoro, noivado, casamento, amando a Deus, mergulhado em Deus, e também você precisa resolver as suas rupturas emocionais. Senão você vai entrar arrebentado, já em desvantagem. Quando você entra como Raquel, com baixa autoestima, com raiz de rejeição, é a receita para dar errado o casamento. Ela queria que Jacó suprisse toda uma história de vida. Ela teve toda uma história de abandono, de rejeição, de maus tratos. Mas não era Jacó que ia resolver essa história. Você está entendendo por que dá errado o namoro? Por que dá errado o casamento? Por que dá errado o noivado? Por causa da tua expectativa errada. Porque você joga e lança no outro, no coitado, sabe? A responsabilidade de te fazer feliz. Você tem que ser feliz. E quando você entra num relacionamento, o teu objetivo tem que ser fazer o outro feliz e não você jogar no outro. Se os dois entrarem, olha que casamento lindo, olha que namoro maravilhoso. Se os dois entrarem no namoro, não só para mudar o status do Facebook ou do Instagram, onde está escrito que você é solteiro e compromisso sério, etc e tal. Eu até esqueci o termo que vocês usam, né? Em compromisso, eu esqueci agora. Põe aí que vocês me ajudam. Eu tenho duas páginas no Facebook, mas eu alimento as páginas, mas eu olho pouco. Agora eu esqueci como é que tá escrito. Depois eu vejo aqui. Então, quando vocês escreverem, eu vejo como é que muda o status e fala compromisso sério. Eu esqueci como é que vocês falam. Deixa eu ver aqui. Relacionamento sério, é isso aí, Thiago. O especialista, hein, Thiago? Daqui a pouquinho eu tô com o Thiago. Então, o especialista, inclusive, nesse mês, ele tá falando no programa dele, o mês todo, sobre relacionamento, sobre amor. Então, vamos lá. Quando você tem que entrar como? Então, num casamento, num namoro, como é que você tem que entrar? Você tem que entrar para fazer a outra pessoa feliz. Já feliz com Deus, feliz com você mesmo. E o teu objetivo é fazer o outro feliz. Agora imagina, se dois entram para fazer o outro feliz, o que é que vai dar? Felicidade, não é? 1 mais 1 é igual a 2. Então vai dar muita felicidade. Gente, é isso que tá dando muito errado. E sempre deu errado, não é agora. Sempre deu errado. São entrar num relacionamento da forma errada. Bom, acabou Jacó e Raquel. Então, vamos falar de outro que eu separei aqui para você. Amor. Bom, eu falei de um amor que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Deu errado porque se divorciaram, não, porque ela morreu precocemente. Amor que ambos eram tremendamente apaixonados e com o tempo ficou desgastados e se separaram. Tem isso na Bíblia? Tem. Então, quando eu começo a ler a história de Davi e Mical, que é um romance bonito, porque Davi, a princípio, ele não estava de olho em ninguém lá na casa de Saul. A princípio, ele só queria derrotar Golias. Mas até que foi dada uma vantagem para ele. Se derrotasse Golias, podia casar com a filha do rei. Ele achou que seria com a mais velha, Merabe. Mas Saul não quis dar a Merabe. Mas ele ficou bem na fita, Davi. Sabe por quê?
porque Mical era apaixonada por Davi. Está escrito isso na Bíblia, você quer ver? 1 Samuel 18:20, está escrito. Anota aí, meus ajudantes, escrevam aí, 1 Samuel 18:20, história de amor entre Davi e Mical, que entraram num casamento para serem felizes para sempre. Os dois lindos, os dois, sabe, com qualidades, os dois apaixonados. Porque está escrito, ó, 1 Samuel 18:20, que Davi e que Mical amava a Davi. Ou seja, quando ela viu aquele ruivo, quando ela viu aquele rapaz ruivo, herói, corajoso, de olhos azuis, ela caiu apaixonada por Davi. Então tudo estava dando certo. Davi, ele se apaixonou por Mical. Como é que eu sei? Porque Saul falou assim, ó, se você quiser mesmo, minha filha, você vai ter que tirar 100 prepúcios de filisteus e com eles vivos, não é morto. Gente, imagina o que Davi teve que fazer. Para ele retirar, circuncidar. Para tirar o prepúcio, você tem que circuncidar. Olha o desafio que Saul deu para ele. Era algo impossível, porque ele não queria que Davi retirasse 100, não é 100 prepúcios de inimigos vivos, não mortos. Gente, você acha que o inimigo ia ficar assim, tá bom, Davi, pode tirar o meu prepúcio? Não, Davi teve que imobilizar 100 filisteus. Davi teve que imobilizar, muito bem imobilizado, 100 filisteus. E aqui não está escrito que nessa altura do campeonato ele tinha um exército, não, hein? Ele era sozinho. Então, olha que só alguém mega apaixonado que pode fazer uma coisa dessa. Vamos lá, se eu der um desafio aqui, vamos lá, Tiago, se você quisesse casar com a tua esposa, tô vendo o Tiago aí de homens, levanta a mão, tô vendo o Tiago. Já pensou, então, se eu falo para você casar, se você não fosse casada ainda com a tua esposa, eu dissesse, você tem que retirar 100 prepúcios de filisteus vivos. Vou colocar de algum inimigo. Já pensou se você morasse em Israel e eu dissesse que eram 100 prepúcios de árabes vivos, olha, e ali da faixa de Gaza. É por aí que Saul fez com ele. Ele conseguiu. Porque quando você está apaixonado, você consegue fazer coisas absurdas. Então, diz pra mim, esse casamento era para dar tudo certo. Mesmo com as dificuldades, perseguição de Saul. Aí foi a vez de Mical mostrar o quanto era apaixonada pelo marido, fez o marido fugir pela janela quando o pai começou a perseguir. Então, aonde que deu errado? Aonde que deu errado? A ponto de, tudo bem, eles ficaram separados por anos, o pai até obrigou ela a casar com outro homem, mas acontece que ela voltou para Davi. Tudo bem, aí volta para Davi, os dois mega apaixonados. Mas o que aconteceu que Mical esfriou? O que aconteceu que Mical começou? Cadê a admiração que Mical tinha por Davi? De repente entrou, é isso que acontece com os casamentos. Você só casa com alguém que você admira. Você só começa a namorar com alguém que você admira. Mas de repente, os desgastes no dia a dia, fora os elementos que eu já disse. Você não está muito conectado com Deus, você não tem uma vida espiritual muito estabilizada, sua história de vida não foi restaurada. Então, olha, mais dia menos dia vai ressuscitar. Todas essas dores vão ressuscitar. E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque Mical, Davi tinha dores? Tinha. Ele tinha um lar muito disfuncional, com um pai que não ligava para ele, com os irmãos que zombavam dele. Já falamos em outras lives sobre esse aspecto da vida de Davi. Então, tudo bem, Davi já tinha suas dores lá da casa do pai. Mical também tinha suas dores. Um pai que negligenciava, que a tratava como objeto, um pai que não era afetivo. Você sabe, Saul era violento, se tornou um homem violento, totalmente instável. Ele tentou matar o próprio filho. Imagina as cenas que Mical não viu. Se o pai tentou matar o Jonatas, você acha que isso foi refresco diante de outras coisas
que Mical viu. Conclusão, a história mal resolvida de Mical fez com que Mical começasse a interpretar as coisas do dia a dia, os relacionamentos, as palavras de Davi, ela começou a interpretar de forma doentia. Porque você olha, quando você está numa janela killer, você olha através daquela janela killer, você interpreta o mundo através daquela janela. Então, uma palavra de Davi para ela, às vezes chegava distorcida, porque comunicação não é o que a pessoa fala, é o que o outro entende. E quando esse outro está adoecido, enfraquecido, vulnerável emocionalmente, vai chegar nele como uma ofensa ou como uma crítica, e nem foi. Eu só sei te dizer que nós chegamos, depois de uma história tão linda entre Mical e Davi, nós chegamos no nível máximo de desgaste de um casamento. Sabe quando o casal fica irreconhecível? Um fala com o outro sem respeito, os filhos e as pessoas ao redor já veem que eles não se respeitam mais. Mical falou assim, em público, ela falou assim, da janela para o marido. Ela desprezou o marido. Ela não poupou o marido do vexame. E eu estou falando de uma mulher para com um homem, mas pode ser ao contrário. Quando chega nesse nível, é porque justamente já foi sendo desgastado. E eu digo que uma pedra, quando a água bate anos seguidos, ou o vento, vai desgastando e ela perde o seu formato original. Assim também o casamento. No decorrer do tempo, dos meses, dos anos, com os golpes das adversidades normais da vida, que todo mundo enfrenta, apaixonado ou não, vai ter. Então, quando chega as ondas, quando chega o vento, vai desgastando e vai perdendo o formato original. E você mesmo já não reconhece naquela pessoa o homem com quem você se casou ou a mulher com quem você se casou, mas ele, por sua vez, ou ela também já não te reconhece mais. Agora, uma pedra não tem como recuperar. Agora, um relacionamento tem, um casamento tem como recuperar. É necessário ter vontade de ambas as partes. Se você não chegou na UTI, ainda quando uma das partes está interessado, também vai acontecer, mas vai demorar mais. Seria mais rápido se ambas as partes estivessem interessadas em andar junto numa restauração. Quando eu digo de restauração, pode ser uma terapia de casal, pode ser com um profissional, pode ser um aconselhamento pastoral com um casal, trabalho junto, trabalho individual, enfim. Há momentos em que precisa ser literalmente colocado, precisa de uma ajuda externa. O casal não vai dar conta de resolver sozinho aonde eles se colocaram, aonde eles se permitiram chegar. Então, eu falei de pessoas que ficam bem sozinhas, como Paulo, como Dorcas. E aí você vai me dizer, como é que você afirma que Dorcas também era sozinha? Bom, quando ela morreu, não está escrito que tinha filho nem marido chorando. Tinha viúvas, as que ela servia, que estavam chorando. Então, eu posso estar errada, mas a Bíblia não fala que o marido e os filhos estavam chorando. Então, se a Bíblia não relata, é porque não tinha. Mas eu posso estar errada. Mas mais seguro falar de Paulo, né? Falei de um amor que começou bem, mas porque uma das partes entrou sem um relacionamento bem com Deus e nem com ela mesma. Raquel não se amava. Raquel tinha carências absurdas. Nós estamos vendo aqui duas pessoas. Ali no relacionamento de Jacó e Raquel, o problema maior era Raquel. Neste aqui, eu digo que a culpada não era só Mical, não. Davi também. Então, os dois entraram. Por isso que Davi era meio flutuante, né? Eu não posso falar só das qualidades de Davi, porque nem Deus, ele esconde que Davi era um homem que tinha problemas nessa área. Então você vê que ele era um homem que se apaixonava, típico dos sanguíneos, que se apaixonava com muita facilidade. Mas você vê que nessa flutuação de Davi também está a história familiar dele. Agora, Davi tinha uma vantagem em relação a Mical.
Davi era um apaixonado por Deus, ele já tinha um ponto a menos. Mical não, você vê que Mical, ela não tinha, tanto que ela despreza um momento espiritual. Ela despreza Davi dançando diante da arca junto com o povo. Então, Mical, ela não tinha uma vida com Deus intensa e tinha muitos problemas emocionais. Você está vendo que sempre vai se repetir a mesma coisa? Você não se conhece, você entra num relacionamento sem estar resolvido, você, as suas rupturas emocionais, assim, quase que certeza que não vai dar certo. Mas se você já está dentro de um relacionamento, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você rever a tua vida espiritual, ainda dá tempo de você rever a tua história, ver quais são os pontos da sua história que você não consegue superar e trabalhar, quais são as janelas killer que te encarceram, que te limitam, que te aprisionam, que te sequestram, enfim, aonde é que o gatilho te leva com frequência e te torna uma pessoa previsível, ou seja, uma pessoa irritada, uma pessoa explosiva, ou uma pessoa que se isola. Enfim, você tem que ver o que os gatilhos te levam a fazer em momento de crise. Eu falei então de um amor de pessoas sozinhas, eu falei de amor correspondido, Raquel e Jacó, mas não deu certo por causa dos problemas de Raquel. Amor que não enxerga o valor do outro devido à sua dor, mas sempre vai cair no mesmo que eu disse. O que eu quis dizer com isso? Quando a gente chega no livro de Samuel, nós temos uma informação que Ana tinha um marido apaixonado por ela. Ela tinha um problema, ela era estéril, mas o marido, a despeito da esterilidade, para o marido a esterilidade não era nada. Eucana era apaixonadérrimo por Ana. Mas eu digo para você, e Ana valorizava esse amor? Não. Ana enxergava esse amor? Não. Porque Ana também, o problema de Ana era maior do que o amor de Eucana. Deu até rima, né? O problema de Ana, Ana, por causa das suas dores emocionais, quando ela ficou sabendo, se estendeu por muito tempo a esterilidade. E a sua rival a provocava. Então, ali, Ana, ela deixou entrar no coração dela rejeição, humilhação, a dor da humilhação, a baixa autoestima. E toda essa dor cegou Ana para o amor de Eucana. Toda essa dor gritou mais alto do que a voz de Deus e falou mais alto até do que a voz de Eucana, porque Eucana, ele deu um grito final para Ana. Falou assim: Ana, por que você está chorando? Será que o meu amor por você não vale mais do que 10 filhos? Gente, pensa num homem falar isso para você. Que coisa linda. Ana, eu te amo tanto, tanto, que o meu amor deveria suprir você. Toda essa falta de filho, meu amor é mais forte do que você, é mais valioso do que você ter 10 filhos, é mais forte. Então, Ana estava cega, ela não enxergava isso. Será que você não está com a tua busca por algo, até mesmo abstrato, não precisa ser concreto como ter um filho, mas coisas abstratas, o sucesso profissional, você está cego ou cega com o sucesso profissional, porque você precisa ter um sucesso profissional para você se sentir bem por causa da sua autoestima baixa. Todo mundo tem direito a ter sucesso profissional e deveria ter, mas aqueles que são obcecados porque você tem uma necessidade neurótica de poder, aí já é diferente. A tua busca do sucesso deve ser só uma realização, mas não você ser uma obsessão, porque você precisa suprir uma falta que você tem absurda. E você vê que foi isso que aconteceu com Ana. Ela entrou no casamento obcecada por uma coisa e ela perdeu a beleza do amor. Graças a Deus que Ana conseguiu colocar todas as coisas no lugar, ela reaqueceu o seu relacionamento com Deus. Veja só, ela entendeu que ela era amada sendo estéril ou tendo filho, aí ela resolveu isso com ela mesma. E o milagre chegou e ela conseguiu ser feliz com o seu marido, ser feliz com o filho, não só com Samuel, mas ela teve mais filhos. Enfim,
Mas você vê que continua sempre sendo o mesmo erro. Deixa eu ver quem mais eu marquei. Ah, tá. E o amor é... Aqui a Fátima tá falando para orar por um homem, né? Ah, Fátima, você tá perguntando se ainda existe, você tá falando de Eucana? Se ainda existe um homem assim, você tá falando de Eucana ou você tá falando de Jacó? Existe mulheres fenomenais, existem homens fenomenais, eles estão só vestidos com vestes de fragilidades emocionais. Nós deveríamos, Raquel, ela tá aqui, né? Olha, Raquel, deixa eu falar uma coisa com você, do departamento da família lá da nossa igreja. Nós devemos investir muito, nós do departamento da família, devemos investir muito nos solteiros, de deixar que eles se tratem muito e intensamente para entrarem no casamento já com tudo que eu falei que dá certo, avivados, apaixonados por Deus e com suas dores, com as suas rupturas emocionais, todas elas pelo menos um pouco resolvidas, né? Entrarem já sabendo que eles são responsáveis pela própria felicidade, que eles precisam ser felizes, solteiros e sozinhos, e entrar num casamento, num relacionamento para fazer o outro feliz. Então a gente deve mudar o foco, hein? Porque quando a gente chega no departamento da família, o que mais a gente faz é só apagar incêndio. A gente vai continuar apagando incêndio, mas a gente vai apagar menos incêndio quando a gente investir mais nos jovens, nesse sentido de relacionamento, de namoro, de noivado, prepará-los para antes mesmo de começar a namorar. Agora, o quinto amor, ó, o primeiro eu vou repetir, tá? Pessoas que ficam muito bem sozinhas e que vão continuar porque é o chamado delas, como Paulo e Dorcas. Segundo, um amor correspondido que deu errado por causa de rupturas emocionais, como Raquel e Jacó. Amor que não enxerga o valor porque está obcecado por algo, seja profissão, sucesso, dinheiro ou ter filho, como no caso de Ana e Eucana. O amor destruído e desgastado, como foi o caso de Davi e Mical, que eu falei. E agora o quinto é o amor que passou da hora. Eu não estou falando só por causa da idade, mas a gente pode incluir nesse item quem acha que já é tarde demais para acontecer alguma coisa. Nunca é tarde demais, nunca, absolutamente nunca. No caso de Raabe, já parecia que era tarde demais pelo que tinha acontecido com a vida dela, pelo fato dela ser dela ter se tornado uma prostituta. Mas aí se encaixa também. No caso dela, ela pensava ela já tinha descartado do coração dela o casar. Quem vai querer casar com uma prostituta? Mas Deus provou para Raabe que se ela se reconectasse, ou se conectasse, no caso de Raabe é se conectar, se ela se conectasse com Deus, se as suas dores emocionais também fossem restauradas, ela ia encontrar esse príncipe. E aconteceu na vida de Raabe. Raabe, ela passou pelo teste de confiar em Deus. Você conhece a história de Raabe. Raabe mostrou que a dor dela estava dentro da casa dela. Quando ela pediu para Deus, com insistência sobre a família dela, nós vemos o quanto Raabe estava ligada à sua família e que a pior dor tinha acontecido ali dentro da família. Eu só sei que Deus mostrou para Raabe que nunca é tarde demais. Então você que está nesse dia dos namorados, sozinho ou sozinha, que acha que já passou da idade, eu digo que não. E você não está como Paulo, bem sozinho, então eu digo que nunca é tarde demais. Se você já fez muita besteira com a sua vida, assim como Raabe, se reconecte com Deus e Deus vai te dizer: olha, a prioridade sou eu na sua vida, me deixa também entrar não só para te dar paz, para te dar alegria, para te dar libertação, mas deixa eu entrar também com restauração, e Deus vai mostrar que nunca é tarde demais. Não é tarde demais. E o último, eu quero dizer que é o amor que já se foi. Eu sei que tem muitos viúvos e viúvas, eu sei que aqui mesmo na live, e nós temos na Bíblia uma série de viúvas. Nós temos Ruth, o amor dela se foi, e ela ainda era jovem, e ela achou que ela ia ser enterrada viva, que tinha tudo acabado. Mas você vê que é uma mulher, tudo bem, ela veio a casar de novo, mas podia não ter acontecido.
e ela ia ser feliz do mesmo jeito. Ela só não se deixou ser enterrada junto com o marido. Ela teve uma consciência, eu estou viva e eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida. E a melhor forma de você celebrar uma pessoa, eu já disse aqui numa live, a melhor forma de você celebrar uma pessoa que você muito amou e que já partiu, é você vivendo intensamente. Então, Ruth, ela entendeu que ela precisava trabalhar, ela entendeu que ela precisava sair da paralisação, da dor de ter perdido. E ela começou a refazer, se reinventar no meio da dor. Ela levantou e foi para Belém, porque ela ouviu que tinha pão em Belém. Agora, ela não era uma mulher acomodada. Ela viu que tinha pão em Belém, mas ela precisava trabalhar. E ela foi trabalhar. O pão não vinha para a mão dela como esmola, como ajuda. O pão viria se ela trabalhasse. E ela foi trabalhar no campo de Boaz. Então, mas antes de mais nada, o que é que Ruth fez? Ruth se conectou ao Deus de Noemi. Tanto que ali Boaz diz que ela era bendita porque ela veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Então, você está vendo que sempre é a mesma coisa? Quando você se conecta em Deus, você busca Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, você busca um avivamento pessoal com Deus. Quando você entende que você tem coisas no teu interior a serem trabalhadas e que você não pode sair por aí lançando as suas necessidades em cima das outras pessoas. Quando você dá esses 2 primeiros passos, sempre o resto é uma consequência, vai acontecer. O amor vai chegar, a felicidade ela vai chegar. Eu falei sobre vários tipos de amor e poderia passar a tarde toda aqui dizendo, mas eu quero ouvir um pouquinho vocês, né? Obrigada, Auleni. Sim, falei sobre 6 tipos de amor, de exemplos. Quem que tá hoje de secretária? Deixa eu ver aqui. Não passou aqui e eu não vi. Cláudia, minha querida de Maceió, Cláudia Dantas. Então, deixa eu ver aqui, não vi quem é a minha... Nayara, minha quase xará. Nayara já é, pela segunda vez, ela é minha secretária. Então, vocês querem falar alguma coisa aqui sobre amor? Enquanto vocês falam, tem algo aqui um versículo aqui. Lembra? Eu li em 3, agora é a terceira versão que eu vou ler, 1 Coríntios 13. Eu li na Bíblia a mensagem, eu li na Bíblia viva, linguagem viva. Agora eu vou ler a tradução da Amplified Bible, porque só tem em inglês. Eu traduzi para você a Amplified Bible. Então essa é a terceira versão que eu estou lendo para vocês, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, olha só, agora na versão a partir do versículo 4, na Amplified Bible. O amor persiste com paciência e serenidade. O amor é gentil e atencioso. Não é ciumento ou invejoso. O amor não se vangloria e não é orgulhoso ou arrogante. Não é rude, não é egoísta, não é facilmente irritável e nem excessivamente sensível. Não leva em consideração o mal suportado. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor é tolerante em todas as coisas. Acredita em todas as coisas. Espera todas as coisas, permanecendo firme nos tempos difíceis. Olha que bonito. Ele espera todas as coisas, permanecendo firme nos tempos difíceis. Eu repito, leia lá no feed a minha frase final. Amor é você decidir andar de mãos dadas com uma pessoa até o fim, independente da dificuldade. Então, por isso que aqui está escrito, foi inspirada em 1 Coríntios 13, 7, que eu vou ler de novo. O amor acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, permanecendo firme nos tempos difíceis e suporta todas as coisas sem enfraquecer. Que definição, não é minha? Foi o Espírito de Deus que deu essa definição em 1 Coríntios 13. Poesia pura.
O amor suporta todas as coisas, ele suporta todas as coisas sem enfraquecer. Mas que tipo de amor é esse? O amor saudável, o amor inteligente. O problema é que livros, novelas e filmes nos mostram uma receita que não é real. E nós precisaríamos ser educados para esses passos tão simples que eu mostrei nessa live para você. Amar a Deus e se amar antes de amar qualquer outra pessoa. Isso dá muito certo. Ser feliz para fazer feliz. Isso dá muito certo. Vamos repetir a receita? Amar a Deus, se amar para depois amar alguém. Isso é que dá certo. Senão, não vai dar certo. É essa receita que dá o amor, sabe, de duas pessoas que envelhecem juntas, que você vê que os dois ainda andam de mãos dadas, que os dois se amam e se respeitam, é porque eles seguiram esses passos. E todo o resto que está aqui em 1 Coríntios 13 é uma tarefa de casa e tanto.